Olha aí, pessoal, a reforma ministerial do Lula começou. Gleisi Hoffmann foi indicada para as relações institucionais do governo, deixou todo mundo do mundo político doido, o mercado fez o dólar subir, o Bovespa despencar, mas quem deve ter se ferrado legal nessa história, quem provavelmente se ferrou, perdeu muito, foi esse senhor aqui, o senhor Fernando Haddad. Por quê? Porque agora ele está totalmente isolado no governo. O Lula deu um grande cargo, um grande reconhecimento para uma das maiores críticas do Fernando Haddad, a própria Gleisi Hoffmann. O cara agora fica isolado e principalmente fica enfraquecido. Embora não haja o interesse do Lula de cortar a cabeça dele, o Haddad não deve rodar nessa reforma ministerial que vai acontecer. O Lula não pode se dar ao luxo de tirar o Haddad, essa é a verdade. E ele, inclusive, pediu para vários ministros críticos do Haddad elogiarem o ministro em público. A verdade é que o Haddad sim está muito mais enfraquecido agora, mais do que já estava antes, o que compromete completamente qualquer resquício de política fiscal que pudesse existir no governo Lula. Tanto que o mercado respondeu dessa forma, piorando a expectativa para o Brasil. Então vamos conversar sobre isso, sobre a fritura do Haddad que segue a pleno vapor. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o senhor Fernando Haddad é o grande perdedor nessa história, com a entrada da Gleisi Hoffmann no primeiro escalão do governo, no gabinete ministerial, no cargo importante, porque é quem, em tese, faz a liga, faz a união entre o Poder Executivo, o governo Lula, e o STF e o Congresso Nacional, liga as instituições. Não sei se a Gleisi Hoffmann vai conseguir fazer isso, desconfio que não. Agora, qual que é o problema, de forma geral, que se percebe a partir daí que tem repercussões no próprio Fernando Haddad, né? O cara tá isolado dentro do governo, porque a Gleisi Hoffmann provavelmente vai se alinhar ao Rui Costa, um grande crítico do Fernando Haddad, que é o ministro da Casa Civil, para aumentar as cargas contra o Fernando Haddad. Já tem outros ministros que seguem nesse sentido aí, inclusive, né? Não há certeza sequer se a Gleisi Hoffmann vai de fato conseguir fazer a tal da articulação política. Há muitas dúvidas a esse respeito, né? E o próprio, gente do próprio PT tem falado, inclusive, que a escolha da Gleisi Hoffmann é um sinal à esquerda de um governo que precisava ir para o centro, né? A única forma da economia brasileira ser salva do Lula e de haver uma sobrevida para esse governo mesmo, seria uma ida para o centro, um diálogo mais com o Centrão, a entrega de cargos e a submissão do Lula às imposições do Centrão, no sentido inclusive de equilibrar as contas públicas. Eu falei em outro vídeo, o Centrão tem pensamento de longo prazo, eles estão aí no meio da política há 20 anos ou mais, né? Provavelmente mais, desde a redemocratização, se bobear. Então, o Centrão não tem expectativas, pretensões de presidência da República nem nada do tipo. Eles querem a permanência ali no meio do jogo do poder. E eles precisam de um país funcional para isso, não um país quebrado, deteriorado, falido, que é o que o Lula vai nos deixar ao final do seu mandato, no ritmo em que as coisas estão seguindo. Então o Centrão iria impor ao governo Lula, sem sombra de dúvidas, uma série de obrigações, vamos colocar assim, que, uma vez ocupando mais cadeiras ministeriais, seria inevitável que o Lula acabasse cedendo a isso. A verdade, contudo, é que trazendo a Gleisi Hoffmann para esse ministério, trazendo mais uma pessoa do PT para dentro do governo, mas o Padilha também é. Beleza, mas ele não é tão aguerrido quanto a Gleisi Hoffmann, né? O que vai ter? Temos um governo mais PT, um governo mais de extrema esquerda, e a senhora Narizinho, a senhora Amante, se une ao Alexandre Silveira, aquele grande aliado do Lula, ao Rui Costa, e também a outros, como o Luiz Marinho, como Wellington Dias, como o próprio Camilo Santana, que são críticos a esse negócio de austeridade, de controle fiscal, porque esse pessoal quer mesmo é gastar mais dinheiro,
querem mais Bolsa Família, querem mais dinheiro para educação, para saúde e o escambau. E aí a gente sabe muito bem aonde que isso acaba dando, né? O Haddad, então, fica sem ministro aliado no Palácio do Planalto. Essa é a verdade, porque a Gleisi não é uma pessoa isenta que entrou, ela é uma inimiga do Fernando Haddad de fato aqui. Então, o que que acontece? O Haddad tem uma série de ideias junto com a Simone Tebet, né? A Simone Tebet é amiga do Haddad, sem sombra de dúvidas, mas ninguém nem lembra dela. Ninguém nem tem falado dela, né? Ela tem a cadeira cativa do MDB ali, não tá cotada para as mudanças agora, não deve ser mudada mesmo, mas ninguém nem lembra que ela existe. Ela tá encostada num canto ali, né? Então, na prática, não existe nenhuma política fiscal estabelecida. Para o governo, em matéria econômica, só existem dois pontos, que é o negócio do crédito consignado, que foi feito agora, e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E aí, o que que acontece? O Haddad não tem nem votos no Congresso Nacional para conseguir fazer isso, para aprovar isso, não é uma unanimidade, muito pelo contrário, ele quer colocar a questão da compensação, uma compensação que ninguém sabe se vai ser possível ou não. O Congresso não está muito animado para aprovar isso aqui. E em se tratando de uma proposta a ser aprovada pelo Congresso, quem que tem que trabalhar em favor disso? A Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann que tem que ajudar o Haddad a aprovar essa medida. Você acha que ela vai ajudar o Haddad ou ela vai aproveitar isso para fritar o ministro? Porque se ele não conseguir entregar isso aqui, que é uma promessa de campanha do Lula, lembre-se disso, ele vai ficar queimado nessa história. Então, o pessoal diz aqui, inclusive, né, que a situação dele agora é ainda mais delicada, porque ele não pode sair do barco, ele não pode afundar um barco e também não pode ficar parado no lugar, né? É um barco aí que está totalmente sem rumo. E aí o que que acontece, né? O pessoal diz que o Lula está alienado completamente, né, por ter indicado a Gleisi Hoffmann nessa história. E aí é aquela questão: para onde que isso vai de maneira geral nos impactos, considerando os impactos da agenda econômica? É simples de entender, o que estava ruim vai ficar ainda pior. Você lembra daquele papo lá do Haddad, da Tebet e da Esther Dweck falando que vai dar um cardápio de cortes para o Lula fazer, aquela coisa toda que vai desidratando, 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 até virar um pacotinho desse tamanho? Vai chegar menor ainda agora, porque ainda que a equipe econômica consiga conversar com o Lula e tudo mais, a Gleisi Hoffmann é a porta de entrada para o Congresso Nacional, que é quem vai aprovar essas medidas. Qual esforço você acha que ela vai fazer nesse sentido? Meu amigo, a situação econômica no Brasil já está sepultada nesse momento. Gleisi Hoffmann é a última pá de cal em cima da economia fiscal brasileira. E o Fernando Haddad, que já estava isolado antes, já estava enfraquecido, agora tem uma grande inimiga ali no gabinete ministerial, só vai piorar a situação dele, sem sombra de dúvidas. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.